chegada dos portugueses ao Brasil. Isso mesmo. Ó, Tia Nayara trouxe aqui uma caravela. E aqui nós temos o nosso país, que é o Brasil. Eles acharam que o Brasil era uma ilha. Então, Pedro Álvares Cabral achou que o nosso Brasil era uma ilha? Não. Os portugueses também acharam que deveria colonizar o Brasil. Então, o rei de Portugal pediu a Pedro Álvares Cabral que fosse descobrir novas terras. No dia 9 de março, Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa para descobrir novas terras. Mas no caminho, no meio da viagem, Cabral não fez isso. Cabral se desviou e chegou aqui, ó, no estado da Bahia, em Porto Seguro. Ele colocou a sua caravela aqui, ó, no estado da Bahia. Ele se desviou e ele veio com 13 caravelas, certo? Quando ele chegou ao Brasil, ele achou que tinha chegado na Índia. Como é que pode? Se ele ia para um lugar e de repente chegou em outro, aqui na Bahia, em Porto Seguro. Então, o que aconteceu? Quando Cabral chegou aqui no nosso país, encontraram pessoas diferentes, que andavam pelados, que não tinham nenhum tipo de cultura. Então, diferente da de Cabral, porque Cabral era português. Então, o que aconteceu? Todos os registros da viagem foi feito por quem? Por Pero Vaz de Caminha. Ele relatou tudo o que aconteceu na viagem que saiu de Lisboa até chegar em Porto Seguro, na Bahia, certo? Então, ele contou tudo o que aconteceu. Já no dia 26 de abril, aconteceu a primeira missa, que foi presidida pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele celebrou aqui no Brasil a primeira missa, tá certo? Eles achavam que o Brasil era uma ilha. Disseram, o Brasil é uma ilha. Lá é tudo rodeado de água, porque o nosso Brasil é banhado por um oceano que se chama Oceano Atlântico. Então, primeiro eles colocaram o nome do Brasil de Ilha de Veracruz. Esse foi o primeiro nome dado ao Brasil. Com o passar do tempo, viram que o Brasil não era uma ilha. Aí mudaram novamente de nome. Colocaram o nome de Terra de Santa Cruz. Mudaram porque viram que o Brasil não era uma ilha. E descobriram muito mais territórios e muito mais terras. Então colocaram Terra de Santa Cruz. Em 1503, o Brasil passou a se chamar Brasil por conta de uma árvore muito importante para a nossa terra, que se chamava pau-brasil. Ela era uma riqueza, essa árvore era a maior riqueza que tínhamos no nosso país. Por quê? Porque no nosso país, o que ela fazia? Ela extraía uma tinta de cor forte e eles denominaram de cor de brasa, que na verdade eles passaram a chamar ela de encarnado e depois veio se chamar de vermelho, tá certo? Então, o pau-brasil extraía essa tinta e eles fizeram o quê? Pegavam essa tinta, esse pau-brasil, exportavam, mandavam para a Holanda, mandava para Portugal. Por quê? Porque ela extraía essa tinta e com essa tinta, gente, eles pintavam os tecidos e vendiam muito caros. Tá certo? Então, o pau-brasil, o Brasil vai se chamar de Brasil por conta do pau-brasil. Mas vocês sabiam que os índios
não chamou o Brasil de Brasil, eles chamavam o Brasil de Terra das Palmeiras, que Terra das Palmeiras quis dizer no Tupi-Guarani de Pindorama. Então, os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. Agora a Tainara vai explicar para vocês sobre o Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos, então eles viviam muito em conflitos. Por quê? Porque um queria mais terras do que o outro. Então, para organizar essa disputa, evitando guerras, foi feito um acordo entre os reis. O que foi que eles fizeram? De um lado, ia ficar o território português, né? E do outro lado, o território espanhol. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma linha imaginária, certo? A linha do Tratado de Tordesilhas. Então, do lado leste seriam da possessividade portuguesa, dos portugueses. E do lado oeste seria as terras dos espanhóis. Então, porque eles brigavam bastante. Como morreram muitos homens nessas guerras, então eles fizeram isso. Do lado leste, tudo essas terras aqui do nosso Brasil, essa maior parte aqui, do nosso Brasil, ficou para os portugueses. E essa outra parte para cá, como se tivesse uma linha imaginária aqui, ficou sendo parte dos espanhóis. Por isso que ficou chamado esse trato, né? Ficou marcado pelos reis e foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Vamos agora para a nossa aula de geografia e nós vamos falar sobre o relevo do Brasil. E o que é relevo? Relevo é o conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, das diferenças de níveis entre outros terrenos baixos, ou elevados, ou planos, ou acidentados, certo? Então, vamos para alguns tipos de relevo. Nós temos planícies, planalto, serras, depressões e chapadas. Vamos lá. Planícies são grandes extensões de terras planas ou levemente onduladas com baixa altitude. Se nós percebermos aqui, ela é bem baixinha, que são aquelas plantas bem rasteirinhas, quando a gente vai plantar alguma coisa, até o capim mesmo. Isso nós vamos chamar de planície, tá certo? Já o planalto são superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. Aqui a gente percebe que os terrenos são mais elevados, porém o planalto são levemente ondulados, né? Aqui a gente vê uma parte maior, mais elevada. As serras são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas. Olha, aqui nós podemos ver uma parte da serra. Por quê? Elas são formadas por rochas. Muitas vezes as pessoas se confundem muito com montanhas, tá certo? Aqui, principalmente na nossa região, né, onde moramos, existem mais serras, como podemos ter a Serra da Jurema, não é isso? Então aqui, nós podemos perceber que existem mais serras, né? São esses mais elevados aqui. Já as depressões são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. Aqui, se a gente perceber, está o mar. Aqui ao lado são algumas elevações, tá certo? Que são rebaixadas. Nem são altas demais, também não são baixas, são medianas, tá certo? E as chapadas são geralmente planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Altitudes elevadas e nos seus lados, né, podem apresentar diferentes inclinações. Se a gente perceber, aqui está de um lado, aqui está do outro, tá certo? E as altitudes delas são mais
elevadas, tá bom, gente? Então, um beijo, tchau!